Boa tarde, então, internacionalistas, aula número 8 de História das Relações Internacionais B. Hoje, então, o título da aula é Wilson e o Tratado de Versalhes. A partir de hoje, então, da aula número 8, aula número 9, aula número 10 e na aula número 11, começa um ciclo de temas ligados ao período entre guerras, ou seja, de 1919 a 1939. Na aula de hoje, vamos falar Wilson e o Tratado de Versalhes. Essa disciplina ela faz diálogo muito com a disciplina de Teoria das Relações Internacionais A, que é aquele outro professor simpático de sexta-feira. E na aula da semana que vem falaremos sobre a Revolução Russa. Na aula número 10, trataremos a respeito da ascensão do nazismo. E na aula número 11, falaremos sobre os antecedentes da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, eu quero tratar com vocês, na aula número 11, a respeito, principalmente, a respeito do apaziguamento francês e o apaziguamento britânico em relação à Alemanha nazista, à Alemanha de Hitler. Nós vamos tratar, evidentemente, de um episódio que marca esse apaziguamento, que é o Acordo de Munique de 1938. Eu quero falar a respeito desse episódio dramático, pitoresco, né, que foi o Acordo de Munique de 1938, que cedeu a região dos Sudetos da Tchecoslováquia para a Alemanha. É evidente que vocês devem saber que também Hitler exigiu que Danzig, que pertencia à Polônia, também fosse devolvido para a Alemanha, né? A Danzig pertencia à Polônia. E é claro que tanto França quanto Inglaterra foram contra, né, essa proposta plebiscitária, a mesma ideia que foi aplicada aos Sudetos na Tchecoslováquia, o Hitler queria aplicar em relação a Danzig na Polônia. Mas, bom, enfim, como vocês sabem, 1º de setembro de 1939 começa a Segunda Guerra Mundial, com a invasão do exército alemão no território polonês. Então, na 12ª, 13ª e 14ª aula, nós trataremos a respeito da Segunda Guerra Mundial. Tudo bem, pessoal? Então, nós temos essa aula de hoje, 8, o período entre guerras com o uso do Tratado de Versalhes. Aula número 9, vamos falar sobre a Revolução Russa de 1917, mas nós vamos falar um pouquinho do período tanto do governo do Lenin e depois, é claro, a sucessão do Stalin, né, que vem a ser o sucessor do Lenin. Não sei se vocês sabem, Lenin não queria que Stalin fosse seu sucessor, né? Se ele não queria, pelo menos era uma das pessoas que ele não desejava que fosse o sucessor dele, né? Vamos falar depois, então, na aula número 10, a respeito da ascensão do nazismo, vários textos, várias ideias para a gente tratar a respeito disso, as motivações, por que Hitler ascendeu ao poder. Depois falar, então, na aula seguinte, sobre o apaziguamento francês e britânico, tratando em específico sobre o Acordo de Munique. Dito isso, pessoal, hoje a indicação literária, sugestão literária, é um livro que eu comprei nesse ano, do Alexandre Verzignazzi. O livro chama-se Crash, uma breve história da economia. É um livro bastante engraçado, ele trata a economia de uma forma bastante engraçada. O autor, ele é jornalista e diretor da redação da revista Super Interessante. Ele foi finalista do Prêmio Jabuti em 2012, né? E ganhou por 4 vezes o prêmio Abril de Jornalismo. Ele escreve de uma forma bastante jornalística, relacionando a economia com diversas situações históricas relativas à economia. O livro é muito gostoso de ler, faço essa indicação dessa obra, e porque em um determinado momento, quando nós vamos falar sobre a ascensão do nazismo, eu vou tratar a respeito da crise de 29. Embora, acredito eu, que o professor Bruno Hendler já deve ter tratado a respeito da crise de 29 na disciplina de Economia Política Internacional. Correto? Sim? Então, de qualquer forma, eu faço algumas pinceladas a respeito da crise de 29 e o impacto da crise de 29, principalmente na Alemanha. Bom, pessoal, o texto reflexivo da aula de hoje, Wilson e o Tratado de Versalhes, é o título da aula. Vamos, então, ao texto reflexivo da aula de hoje. Presta atenção. A Alemanha foi a única responsável pela Primeira Guerra Mundial? A decisão de punir a Alemanha foi correta pelas potências vencedoras, França e Inglaterra? Será que o apaziguamento francês e inglês
da década de 30 não foi um reconhecimento das falhas de Versalhes? Hitler foi um produto das circunstâncias? Pensemos no comportamento americano após a Segunda Guerra Mundial. Abre aspas. Os Estados Unidos consideravam a problemática das reparações após a Primeira Guerra Mundial. Naquela época, a economia alemã não conseguiu se recuperar durante muito tempo, o que culminou com a ascensão de Hitler. Por isso, os americanos e até certo ponto os britânicos defendiam uma renúncia às reparações, a fim de permitir que os alemães se recuperassem economicamente. Vejam, pessoal, se na Primeira Guerra Mundial houve uma retaliação, uma punição, principalmente do ponto de vista econômico, para a Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos praticamente assumem o papel de protagonista para que não ocorresse o mesmo fato, os mesmos fatos que ocorreram em relação ao fim da Primeira Guerra Mundial, em relação ao Tratado de Versalhes. Veja que, então, a postura foi totalmente diferente da postura do fim da Primeira Guerra Mundial para o fim da Segunda Guerra Mundial. Para facilitar, então, aquela ascensão econômica do fim da Segunda Guerra Mundial, o então secretário de Estado dos Estados Unidos, George Marshall, encomendou, em 1947, a preparação de um plano para reativar a economia europeia. Até 1952, os Estados Unidos disponibilizaram aos países europeus ocidentais 12,4 bilhões de dólares. Mais de 10% dessa soma foi para a Alemanha Ocidental. Quais eram as razões apresentadas por Hitler quando ascendeu ao poder? Reparar as injustiças de Versalhes. Dívidas impagáveis, crise econômica acentuada a partir da crise de 29. Vejamos alguns pontos do Tratado de Versalhes, só para trazer à luz o discurso de Hitler, né, que o levou ao poder. Vamos lá. Do ponto de vista territorial, a Alemanha sofreu punições territoriais severas no Tratado de Versalhes. O país perdeu 13% de todo o seu território e 10% de sua população. Veja lá alguns dados para vocês terem ideia. A Alemanha foi obrigada a devolver Alsácia e Lorena para os franceses. Essa região havia sido tomada pela Alemanha ao final da Guerra Franco-Prussiana. Vocês devem se lembrar que eu comentei a respeito disso. Eupin, Malmedy e Morisnet foram entregues aos belgas. A região de Sarre tornou-se domínio internacional e sua zona carbonífera passou a ser dominada pelos franceses. Foi criado um corredor polonês que separava a Alemanha da Prússia Oriental. Danzig tornou-se uma cidade livre controlada pela Liga das Nações. Memel foi entregue à Lituânia. Schleswig foi entregue à Dinamarca. Além disso, os alemães também tiveram de aceitar os seguintes termos. A Áustria ficou proibida de unificar-se com a Alemanha, os Sudetos, antigo território austríaco, foram transferidos para a Tchecoslováquia e os alemães perderam todos os seus domínios coloniais. Pessoal, isso em termos de território. Militares. Além das punições territoriais, britânicos e principalmente os franceses procuraram neutralizar a força militar da Alemanha, de forma a equilibrar a balança de força na Europa Ocidental e evitar que um novo conflito acontecesse. Quais foram, então, pessoal, as principais imposições militares aos alemães? Proibição de promover recrutamento militar, proibição de ter mais que 100 mil soldados, proibição de ter marinha de guerra, proibição de ter aviação de guerra, proibição de ter tanques de guerra e artilharia pesada. A região da Renânia deveria permanecer desmilitarizada e as construções militares existentes nela demolidas. E além disso, pessoal, outro dado importante. Nas questões militares também foram obrigados a destruírem 6 milhões de rifles, 15 mil aviões e 130 mil metralhadoras. Bom, se isso não está suficiente, vamos para o aspecto financeiro. Um dos termos mais controversos do Tratado de Versalhes foi a indenização de guerra cobrada dos alemães. Os termos dos tratados estipularam que os alemães deveriam pagar cerca de 20 bilhões de marcos alemães em ouro. Repito, em ouro.
em valores da época. Esse valor deveria ser pago até abril de 1921, mas depois franceses e britânicos passaram a exigir mais de 200 bilhões de marcos também. Então, a última parcela da indenização referente à Primeira Guerra foi paga, curiosamente, pessoal, em 2010. Em 2010. Então, em questões econômicas e financeiras, os alemães tiveram de ceder 2 milhões de toneladas de navios mercantes, 5 mil locomotivas, 136 mil vagões e 24 milhões de toneladas de carvão. Pergunta que não quer calar. Essas imposições, do ponto de vista territorial, do ponto de vista militar, do ponto de vista financeiro, foram ou não foram humilhantes? Foram ou não foi uma paz punitiva? Será que Hitler foi, então, produto das circunstâncias dessa época, desse contexto histórico? E a minha pergunta que não quer calar. O Tratado de Versalhes, então, foi um fracasso, né? Foi um fracasso. Pessoal, eu queria ouvi-los para a gente começar a aula falando, então, a respeito de Wilson e o Tratado de Versalhes. Gostaria de ouvi-los um pouco a respeito desses questionamentos, desse texto reflexivo que eu levantei aqui, pessoal. Ninguém, pessoal? Tímidos? Professor, na prática... Aí, João, vamos lá, João. Na prática, quantos dos pontos do Tratado de Versalhes foram, como é que é a palavra, tipo, foram efetivamente impostos ao longo do tempo, porque a Alemanha, principalmente na década de 30, né, passou a descumprir os termos e, no máximo, eles tomavam uma nota de repúdio Mas, praticamente, João, durante toda a década de 20, a Alemanha, claro, evidentemente, no início, ela criticou, questionou todas as exigências do Tratado de Versalhes. Mas depois eles começaram a aceitar e a pagar efetivamente, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista militar, foi evidentemente muito efetivo, todos os pontos, e principalmente o aspecto que foi muito mais pontual e foi bastante draconiano foi do ponto de vista territorial. Né? Do ponto de vista territorial, foi de fato o mais forte, né, das imposições. Mas, do ponto de vista militar, ao longo da final da década de 20, já de 30, já foram sendo descumprido. Evidentemente que o órgão que era responsável por fiscalizar a questão do rearmamento alemão não fiscalizava, né? Foi praticamente inoperante nesse sentido. E um outro ponto também que eu acho importante destacar, né, João, internacionalistas, a não participação dos americanos, né? A não participação dos americanos na Liga das Nações foi um ponto que, de fato, não fez a Liga das Nações funcionar e talvez não fiscalizar esse ressentimento, essa retaliação alemã em relação ao Tratado de Versalhes. Depois eu deixo disponível, sim, Mayara, esse texto que acabei de ler para vocês. Né? Tudo bem, João, internacionalistas? Ficou claro? Então, podemos dividir do aspecto territorial. Foi impositivo, de fato, todos os pontos. A Alemanha foi obrigada a cumprir todos os pontos e, de fato, ali foi bastante rigoroso, bastante draconiano. Do ponto de vista financeiro, durante praticamente a década de 20, você vê, até 2010 pagou essas dívidas, né? E do ponto de vista militar, que ali houve um pouquinho mais não houve tanta fiscalização, e a Alemanha já no final da década de 20, início de 30, já foi descumprindo praticamente todos os pontos. Mas o que dizia Hitler internacionalmente e nacionalmente, para a população alemã e para fora da Alemanha? De que ele tinha que reparar as injustiças de Versalhes. Então a gente pode pensar um ponto. Hitler, então, através de seus discursos retóricos e principalmente manipuladores, ele dizia o seguinte: olha, precisamos reparar as injustiças de Versalhes. E isso, de certa forma, era visto com bons olhos pelos ingleses e franceses, que reconheciam já na década de 30 que cometeram equívocos.
no Tratado de Versalhes, que cometeram, de fato, vários equívocos no Tratado de Versalhes. Então, eu parto da hipótese, e depois eu vou tratar isso com vocês quando nós vamos falar a respeito da ascensão do nazismo e da própria condução da política externa alemã de Hitler, o apaziguamento francês-inglês. Na verdade, o apaziguamento francês-inglês nada mais foi do que o reconhecimento de que eles erraram no Tratado de Versalhes, de que eles tinham cometido, não posso falar aqui, já que está gravando, mas que eles tinham feito uma grande M, né, nas decisões que eles tomaram em Versalhes. Né? De fato, tinham feito pontos totalmente humilhantes, não só para o Estado alemão, né, quanto para a população alemã. E o Hitler soube usar muito bem isso, para ganhar popularidade, chegar a ser primeiro-ministro e, de fato, depois ficar os dois postos, né, de chefe de Estado e chefe de governo dentro da Alemanha. Mas veja que coisa engraçada, ele utilizava a seguinte expressão: precisamos reparar as injustiças de Versalhes. Alguém tinha levantado a mão para comentar? Acho que foi o Luigi, né? Luigi? Opa, professor. Não, eu ia... É que, na verdade, você acabou comentando. É que foi o que o João falou, que enfim, né, na década de 30, esses aspectos começaram a ser respeitados e tal. Eu ia comentar que no início eles respeitaram certinho e tal, né? Depois que começou a crescer esse sentimento de ódio, né, dentro da Alemanha, e que eles começaram a quebrar, né, aos poucos o pacto, digamos assim. Maravilha, muito bem, Luigi, perfeito. Mais algum comentário, pessoal? Vamos fazer o seguinte, que eu utilizei também na disciplina de Teoria das Relações Internacionais. Eu comecei com o vídeo e depois eu expliquei. Vamos fazer a mesma coisa hoje. Vamos assistir um vídeo de mais ou menos 15 minutos de duração, um vídeo bastante interessante, mas não durma. A voz do professor é bastante sonolenta, eu achei, pelo menos. Mas eu gostei do vídeo. Espero que vocês gostem também. Mas o cara fala meio bem devagarzinho, né? Mas vamos lá. Brincadeiras à parte, vamos lá. Está abrindo. Vamos lá assistir então, pessoal. Vamos conversar um pouquinho sobre o Tratado de Versalhes, que é o tema desse vídeo aqui. E o que é o Tratado de Versalhes, para a gente já abrir conceituando, para toda conversa que vier depois orbitar isso aí, tá? O Tratado de Versalhes é um documento, é um acordo que foi assinado pelos países depois da Primeira Guerra Mundial, e o conteúdo desse tratado ele versa a respeito da situação da Alemanha e de como tratar a Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. E há quem diga, e essas pessoas que dizem estão absolutamente corretas quando afirmam isso, que a semente do que vai vir a ser a Segunda Guerra Mundial surgiu já no Tratado de Versalhes, ou seja, aquilo que foi a Segunda Guerra Mundial surgiu logo depois da Primeira, tanto que existem linhas teóricas na história que apontam o fato de que não houveram duas guerras, mas sim uma guerra só, com um intervalo de alguns anos no meio. A Primeira Guerra Mundial foi de 1914 a 1918 e a Segunda Guerra foi de 1939 a 1945, envolvendo praticamente os mesmos lados, embora um contexto um pouco diferente. Tá? Deixa eu até te mostrar aqui um livro que defende essa tese. É até interessante ter em casa esse livro, tá? Que se chama... O nome desse livro é Churchill, Hitler e a Guerra Desnecessária. Tá? Daí o subtítulo aqui embaixo é A Inglaterra perdeu o seu império, o Ocidente perdeu o mundo. Esse livro aqui é um dos livros que vai abordar... Deixa eu tirar ele daqui para não derrubar ele. Esse aqui é um dos livros que vai abordar a Primeira e a Segunda Guerra como uma guerra só, com um intervalo, um recreio geopolítico ali no meio, e que a Segunda Guerra ela é produto de uma série de trapalhadas da Inglaterra, na forma como ela se comunica e a forma como ela faz as tratativas com a Alemanha, e também demonstra como a semente da Segunda Guerra Mundial, a forma como se conduziu o final da Primeira Guerra Mundial, sobretudo o Tratado de Versalhes. Então vamos falar um pouquinho do Tratado de Versalhes, depois eu volto a falar um pouquinho desse contexto de Primeira e Segunda Guerra Mundial relacionadas. Tá? A primeira coisa que aparece no Tratado de Versalhes, Versalhes porque foi assinado lá a gente está falando do Palácio de Versalhes, na França, tá? A gente está falando dos acordos que tiveram depois da Primeira Guerra Mundial. Aí eu já aproveito para indicar um outro livro para ti, se tu gosta desse assunto, que se chama Paz em Paris. Esse livro tem um tamanho um pouco maior, mas o livro se chama Paz em Paris, que trata, que é da Margaret Macmillan, acho que pegou aí, né?
E esse livro aqui ele é interessante porque, deixa eu te mostrar aqui só o índice dele para tu entender por que ele é interessante. Eu vou falar do assunto, relaxa, tô te dando umas dicas aí, isso aqui é importante. Aqui, ó. Esse livro ele vai falar a respeito de uma série de pontos que apareceram, não sei se tu consegue enxergar aí. Opa. Ele vai falar de vários casos de como foi estabelecida a paz depois da Primeira Guerra Mundial e sobre tratados que falaram sobre Romênia, Iugoslávia, Alemanha, Turquia, Áustria, assim por diante, Áustria, Hungria e assim por diante. Então, por que esse livro aqui é interessante? Porque ele vai passar um panorama geopolítico de tudo que foi combinado depois da Primeira Guerra Mundial e de todos os efeitos para o que virá depois da Primeira Guerra Mundial, e um dos efeitos, logicamente, é a Segunda Guerra Mundial, porque a Primeira Guerra Mundial não terminou de uma maneira adequada, o que produziu o cenário para uma Segunda Guerra. E um dos pontos desse livro, logicamente, é o Tratado de Versalhes. E o Tratado de Versalhes é fundamental por quê? Porque ele coloca a responsabilidade da Primeira Guerra Mundial sobre as costas da Alemanha, sendo que uma guerra nunca é responsabilidade de um país só. Então ele vai atirar a culpa da guerra, para usar um termo mais pesado, sobre as costas da Alemanha e não sobre um contexto mundial de uma corrida imperialista por colônias, de uma corrida para conquistar mercados, para vender manufaturados, onde a Inglaterra também foi preponderante para a ocorrência dessa guerra. Mas, contrariamente a isso, vai acontecer o que acontece depois de todas as guerras. Quem perde a guerra paga a conta, quem ganha a guerra conta a história. Isso é um fator fundamental de todas as guerras. A própria noção de bem e de mal é construída depois da guerra por quem ganha ela. Então, tu vai contar a história de um dado, com um dado olhar onde tu é o certo na história. E como a Alemanha é culpada por tudo pelo Tratado de Versalhes, acaba acontecendo um outro ponto interessante, que é o fato de se colocar uma carga de dívidas enorme sobre as costas da Alemanha. Os norte-americanos, inclusive, foram bastante contra tu colocar tanta dívida nas costas da Alemanha, que seriam dívidas impagáveis para um país que estava saindo de uma guerra e estava se reconstruindo. Tanto é que essa carga de dívidas, essa carga de responsabilidade sobre a Alemanha vai fazer com que ela tenha uma crise econômica muito grande, e isso vai levar ao desespero social, e esse desespero social vai levar à ascensão do nazismo por parte do Hitler, porque ele consegue capitalizar sobre o desespero social. Esse é um ponto importante. Tá? Um segundo ponto importante que humilha a Alemanha é a proibição de que ela tenha exércitos em grande quantidade. Então tu limita o contingente de exércitos de um país, que é limitar a soberania de um país. Isso vai fazer com que tu tenha dentro das forças armadas da Alemanha uma insatisfação muito grande, e tu vai perceber que o nazismo capitaliza muito em cima da insatisfação das forças armadas, da insatisfação do meio militar, é um movimento militarista. Então esse foi um segundo erro muito grande por parte do Tratado de Versalhes. Não é só um problema, entendeu? São vários problemas. Outro ponto que aparece no Tratado de Versalhes é que tu vai arrancar da Alemanha um território que fica ali na divisa com a França, que é o território de Alsácia e Lorena, que era uma disputa histórica entre Prússia, que é a Alemanha, e França, e esse território vai para a França, e isso também contribui para o sentimento de humilhação dos alemães. Mais do que Alsácia e Lorena, tu vai ter também a retirada de uma série de territórios da Alemanha e que vão para a Polônia. Então isso também contribui para a humilhação da Alemanha por parte desse tratado, por parte da forma como foram arrancando, esfacelando o território alemão. Inclusive muitos dos territórios que foram tirados da Alemanha, houveram plebiscitos, referendos, onde as pessoas não queriam deixar de fazer parte do território da Alemanha e ainda assim tiveram que deixar de fazer parte do território da Alemanha. Tanto é que depois o Hitler consegue invadir vários territórios, inclusive com o apoio das próprias pessoas que estavam sendo invadidas, porque elas efetivamente queriam fazer parte da Alemanha, até porque muitas delas eram efetivamente falavam o alemão e se sentiam alemãs. Então esse é um outro fator. Tanto é que na Segunda Guerra Mundial tu percebe que as primeiras ações do Hitler, né, claro, as primeiras ações do Hitler, logicamente, são recuperar esses territórios que foram tirados da Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial, com o apoio, inclusive, de uma enorme parcela do povo alemão que estava humilhado por esse contexto aí, que é invadir a França. A guerra começa quando ele invade a Polônia, por exemplo. Esse livro aqui que eu mostrei para vocês, do Churchill e do Hitler, ele demonstra o erro da Inglaterra, que promete mundos e fundos para a Polônia, para que ela não ceda diante das investidas do Hitler.
e se a Polônia tivesse conversado com o Hitler, talvez não fosse invadida como foi. Aí a Inglaterra deu respaldo, não, pode peitar o Hitler que eu seguro a bronca se acontecer alguma coisa. Aí o Hitler invade e a Inglaterra não segura a bronca e a Polônia se ferra sozinha. Então tu tem vários contextos ali que entendendo o Tratado de Versalhes e a forma como acabou a Primeira Guerra, tu acaba entendendo também a forma como começou a Segunda, porque está tudo muito relacionado a isso. Tanto é, cara, que tu tem ali a Sociedade das Nações, a Liga das Nações, que é uma espécie de ONU depois da Primeira Guerra Mundial. Logicamente, a Liga das Nações acabou porque o objetivo é evitar uma Segunda Guerra Mundial. E como teve uma Segunda Guerra Mundial, não tem mais Liga das Nações, o que hoje a gente chama de ONU, que foi criada depois da Segunda Guerra Mundial. Mas os próprios norte-americanos, eles não concordam com o rumo que a Liga das Nações dá à forma de tratamento da Alemanha. Os Estados Unidos não concordam com a forma como se trata a Alemanha, com a quantidade de dívidas que se coloca sobre a Alemanha, o que é muito responsabilidade da França, que tentou colocar todo o peso sobre a Alemanha em função da rivalidade por serem países que fazem fronteira. A própria Primeira Guerra Mundial foi uma guerra basicamente na fronteira da França com a Alemanha, aquela guerra de trincheiras que não avançava. E essa rivalidade ela se apresentou durante os acordos que aconteceram, porque a França o tempo inteiro ficava ferrando a Alemanha, impondo humilhações à Alemanha. Não à toa, a ação do Hitler sobre a França foi devastadora, porque o ódio dos alemães diante da França era enorme. Tanto é que isso foi tão importante que o Hitler fez os franceses assinarem a capitulação deles diante da invasão alemã no mesmo vagão onde a Alemanha teve que assinar a sua rendição na Primeira Guerra Mundial. Então, essas coisas ficaram na memória do povo alemão. Eu não estou justificando o Hitler, eu só estou dizendo que tu não pode criar condições geopolíticas e sociais para que um Hitler possa ser possível. E, na verdade, a Primeira Guerra Mundial, a forma como ela acabou, criou condições sociais para que um Hitler fosse possível. Então, falar do Tratado de Versalhes não é simplesmente falar do fim da Primeira Guerra Mundial. Falar do Tratado de Versalhes é falar sobre a origem da Segunda Guerra Mundial. É muito mais do que falar sobre um tratado, é falar sobre uma série de erros geopolíticos que foram tomados e que teve a discordância completa do governo norte-americano. Se tem uma coisa que os Estados Unidos fazem muito pouco é errar geopoliticamente. Não à toa eles são um país hegemônico. Eles começaram a se afirmar como potência na Primeira Guerra Mundial, tanto é que eles foram os grandes juízes do fim da Primeira Guerra Mundial. A própria Europa demonstrou a incapacidade de diálogo entre os países e os americanos apareceram como juiz de paz dessa situação. Então, quem chamou os Estados Unidos a serem uma espécie de polícia e reguladores do mundo foi a própria Europa, quando ela não conseguiu botar na mesa os seus problemas e resolver essas questões. E isso faz com que os Estados Unidos entrem no cenário geopolítico com o aspecto de um país que vai governar as relações globais, até porque isso já estava muito na própria ideologia do povo americano, de destino manifesto, essas coisas que fazem parte do calvinismo lá, um povo escolhido. E isso aparece também no final da Segunda Guerra Mundial, quando o Truman fala que a bomba atômica foi dada por Deus aos norte-americanos para que eles pudessem vencer a guerra. Então, tu tem um potencial de um povo para acreditar numa ideia e os europeus eles ainda chamam os caras para serem os juízes. Então, isso também contribui para a situação atual, que é uma situação onde os Estados Unidos eles dão bastante as cartas na geopolítica. Mas eu estou indo longe aqui, né? Eu só queria falar do Tratado de Versalhes. Então vamos fazer uma retomada do Tratado de Versalhes, tá? Pontos fundamentais. Responsabilizou a Alemanha, humilhando a Alemanha. Tu coloca dívidas de guerra pesadíssimas sobre os ombros dos alemães, o que vai produzir uma crise enorme, dívidas impagáveis. Crise, fome, falta de perspectiva econômica. Quando explodir a crise de 1929, tu vai acentuar essas dívidas e isso vai fazer com que o desespero social, a falta de esperança, o desemprego enormes que o país vive, permitam que a sociedade dê poder para o Hitler, que apresenta 1001 soluções fáceis para o país e consegue arrebanhar, capitalizar em cima do desespero social alemão. Tu tem um tratado que arranca territórios, né? Fazendo uma retomada, um resumo, é um tratado que arranca territórios da Alemanha, como Alsácia e Lorena, na França, como territórios para a Polônia, como algumas colônias que a Alemanha tinha, que também foram saqueadas do país nesse contexto. E, logicamente, tu tem aí a discordância dos Estados Unidos. Então, acho que esses são os principais pontos do Tratado de Versalhes. Te falei aqui em 12, 13 minutos.
Te indiquei 2 livros, que são esse aqui, que fala do contexto prévio à Segunda Guerra Mundial, sobretudo década de 20, década de 30, sobretudo década de 30. E te indiquei também o livro Paz em Paris. Esse aqui é, cara, um dos melhores livros que eu li em termos de geopolítica. Ele explica muita coisa. Eu não sei como alguém consegue explicar tanta coisa. Podem acreditar, tem bastante página, mas a quantidade de coisas que essa mulher aqui explica nesse livro é muito grande. É muito grande mesmo. Ela consegue sintetizar muitas situações. Ela explica praticamente o mapa do século XX em um livro. Assim, tu lê isso, tu pensa assim, cara, eu sempre quis saber isso e nunca achei ninguém que me explicasse. O surgimento da Iugoslávia, o surgimento da Tchecoslováquia, a questão dos Balcãs, a questão da Bulgária, a questão da Romênia, a questão da Grécia depois da Primeira Guerra Mundial. Ela traça, assim, ela vai pegando e vai te dizendo, tá, eles desenharam esse país por causa disso, eles desenharam esse país por causa disso. Ela dá um contexto prévio à Primeira Guerra e um contexto de situação pós-Primeira Guerra. Muito bom livro, muito bom mesmo. Esses 2 livros, se tu ler esses 2 livros aqui, tu vai ter um panorama espetacular a respeito da Primeira Guerra Mundial e vai entender a origem da Segunda Guerra Mundial de uma maneira bem diferenciada. Inclusive, não estou justificando o nazismo aqui, não é essa a questão, mas tu vai entender muito do ódio do povo alemão em relação ao restante da Europa por causa da forma como eles foram tratados. Tá? Teve uma série de sabotagens do povo alemão ali, depois da Primeira Guerra Mundial, que levou a fome, desespero e assim por diante. Mas isso já é outro papo, talvez eu possa abordar em um outro vídeo. Tá? Então eu paro por aqui. Eu quero agradecer aos que ficaram até esse período do vídeo. Gostou do vídeo? Pessoal, o que acharam do vídeo? Muito bom, não? Excelente, né? Ele traz esses aspectos que eu já tinha inaugurado na minha fala, mas acho que achei muito bom dele reforçar, trazer esses elementos, fazer a indicação dos dois livros. Eu confesso também não tenho esses 2 livros e agora quero comprar esses 2 livros também, né? Achei os 2 livros bastante interessantes, bastante pertinentes para entender esse período, né, que nós vamos estar tratando a partir de agora. Pessoal, comentários a respeito do vídeo, comentários a respeito da Tratado de Versalhes. Vamos lá, Vinícius, pessoal. Vinícius, depois o José. Então, a gente, desde o início, né, nós ficamos nessa questão sobre paz punitiva e paz reconciliada, né, tentando fazer essa dicotomia, e eu queria saber uma coisa que eu estava pensando. Tá, o desfecho da Primeira Guerra Mundial, nós temos o Tratado de Versalhes, que vai criar esse terreno fértil, né, para a ascensão do nazismo, e a gente estava seguindo essa linha de raciocínio. Só que tem um porém, o Tratado de Potsdam, acho que é assim que se pronuncia, eu espero, em 1945, ele também tem um viés punitivo, né? Então a minha questão é a seguinte, será que a causa primordial, talvez a causa principal seja o aspecto punitivo do tratado? Será que não é mais a questão da crise de 1929? Será que não é... também tu salientou uma coisa que eu achei muito interessante, que foi a questão que essas imposições militares, né, que foram colocadas para a Alemanha após a Primeira Guerra Mundial, o Hitler utilizou muito esse mecanismo, né? E é interessante pensar que quando o Bismarck ele vai fazer o processo de unificação da Alemanha, a gente até falou que é quase uma revolução vertical, né? Ou seja, uma revolução que o meio militar se torna a mola propulsora para conseguir fazer a industrialização da Alemanha, a unificação da Alemanha. Então, faz bastante sentido tu pensar que uma classe militar que foi tão presente na Primeira Guerra Mundial, que praticamente transbordou as suas competências, né? Vamos dizer assim, saiu da caserna em todos os sentidos, ela se sentiu muito maltratada depois da Primeira Guerra Mundial. Então, a minha questão é a seguinte, será que é o tratado em si que criou o terreno fértil, ou não é a crise de 1929, ou não é esse rancor? Claro que o rancor militar tem a ver com o tratado, mas tu entende que é um pouco mais complexo, assim, que, por exemplo, o Tratado de Potsdam, em 1945, também é punitivo, e não teve uma ascensão novamente. Claro que são cenários diferentes, eu sei que tem Guerra Fria, etc., mas essa questão, assim, será que essa diferença desses tipos de paz é realmente o que cria as condições para a ascensão do nazismo?
Será que a gente não poderia complexificar um pouco mais isso? Ou talvez... essa é a minha questão. Não, é super formidável o levantamento dos pontos que você trouxe. Claro, Potsdam e Versalhes são punitivos, mas o que tem de diferente que a gente poderia fazer uma comparação bastante sucinta nos dois momentos distintos? A ajuda econômica para a Alemanha pós Segunda Guerra Mundial é muito, muito, muito maior. 10% do orçamento da reconstrução da Europa Ocidental é destinado para a Alemanha Ocidental. Então, a forma da reconstrução da Alemanha é totalmente diferente. É totalmente diferente, por exemplo, do que foi a reconstrução da Alemanha pós Primeira Guerra Mundial, né? Então, se o Tratado de Versalhes foi uma dose cavalar de punição, Potsdam foi uma dose mais homeopática de punição. A gente poderia, então, comparar a punição em termos de grau, de dimensão, né? A gente poderia fazer esse comparativo quanto ao grau e à dimensão da punição, né? Foi muito maior na Primeira Guerra Mundial do que foi na Segunda Guerra Mundial. Porque o que os Estados Unidos percebeu? Se perdemos a Alemanha Ocidental para a União Soviética, nós vamos perder o Ocidente. E a França tem a mesma constatação, os britânicos têm a mesma constatação, Churchill tem a mesma constatação, ele vê, precisamos reconstruir a Alemanha Ocidental não pode ir para as mãos dos soviéticos, né? Precisamos reconstruir a Alemanha e trazer novamente a Alemanha para a Europa Ocidental. E os Estados Unidos vai ter um papel totalmente diferente em relação à Primeira e Segunda Guerra Mundial. Praticamente, após a Primeira Guerra Mundial, tem a participação do Wilson, mas depois que o Wilson é derrotado nas eleições norte-americanas, praticamente os Estados Unidos adotam uma postura isolacionista do ponto de vista político. Já poderia exercer, já ao final da Primeira Guerra Mundial, um papel de protagonismo. Já poderia exercer a hegemonia norte-americana já nesse período, e veja lá, pessoal, sem a rivalidade com a Rússia. O que acontece na Segunda Guerra Mundial? Na Segunda Guerra Mundial ele exerce o protagonismo, ele quer assumir esse protagonismo, só que ele tem um grande rival, um grande competidor, que é a União Soviética, né? Então é interessante, né? No primeiro momento, na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos adotam uma postura isolacionista. Na Segunda Guerra Mundial, não. Após a Segunda Guerra Mundial, ele quer reconstruir todos os países, quer dizer, reconstruir os países da Europa Ocidental, reconstruir o Japão, e ficar atento à movimentação da União Soviética, né? Mas isso é tema para outra disciplina de História das Relações Internacionais da Guerra Fria. Para quem cursou, deve se lembrar, né, dessa discussão que foi bastante interessante que nós realizamos naquela cadeira, naquela disciplina. Mas o Tratado de Versalhes, Vinícius, internacionalistas, foi extremamente punitivo, foi extremamente agressivo, retaliou de fato a Alemanha. Eu acredito, muitos autores dizem isso, praticamente a Alemanha foi considerada responsável pela Primeira Guerra Mundial. Ela levou praticamente nas costas a responsabilidade por uma guerra. E praticamente nós tivemos 2 encontros que nós tratamos sobre a Primeira Guerra Mundial, né? O que eu quis deixar claro para vocês? Que foi o equilíbrio de poder, foi a competição entre as potências que levou à Primeira Guerra Mundial. Foi uma questão sistêmica, né, das rivalidades entre as potências europeias, né? Então percebam que França e Inglaterra conduziram muito mal o Tratado de Versalhes, conduziram muito mal a forma de punição em relação à Alemanha. José. Professor, o outro professor no vídeo, ele fala que a França, ela, além de ficar cutucando a onça com vara curta na Alemanha, ela também foi a principal, a impositora ou a principal argumentadora das punições, as extremas punições que a Alemanha recebeu depois da Primeira Guerra. E eu queria pegar esse ponto e, dar uma expansão e ver se o senhor concorda ou discorda, ou tá errado, não tá errado. Isso a gente não poderia puxar para uma coisa que a gente viu lá em Teoria das RIA, que é a ideia da França não ter uma Alemanha unificada ao seu lado. Você lembra que você falou do Richelieu? Que a política externa francesa, o foco da política externa francesa era não ter uma Alemanha unificada. E ela sempre focou nisso. Aí, quando a Alemanha se unificou, ela falou, puta, e agora já aconteceu, agora deu, sabe? E aí, quando acaba a Primeira Guerra, ela fala, tá, tem uma Alemanha na minha mão, eu vou fazer o que eu fazer ela rodar na minha mão, sabe?
Então, tipo assim, essas imposições tão fortes, esse foco em fazer a Alemanha pagar sozinha, isso também não foi digamos assim, um revival dessa ideia de política externa francesa que vem desde lá do Richelieu? Perfeito o raciocínio, sem sombra de dúvida. A forma como a França conduziu era praticamente, desculpe a expressão, colocar a Alemanha de joelhos. Ela, na verdade, ela queria conduzir um processo mesmo de fragmentação dentro da Alemanha. Deixar a Alemanha novamente um Estado fraco, né? Vocês devem se lembrar que no início dessa disciplina, que a Prússia era o Estado mais fraco das potências europeias, no início dessa disciplina, quando nós começamos a falar sobre o Congresso de Viena. Então, era mais ou menos levar um processo ou de fragmentação ou levar a Alemanha a ficar bastante debilitada por muitos anos, Era esse, então, o objetivo tanto da França quanto também dos britânicos. Eles queriam, de fato, ou levar o processo de fragmentação, se não de fragmentação, levar uma debilidade cada vez mais acentuada dentro da própria Alemanha. Né? Eles não queriam que, de fato, a Alemanha se reconstruísse, né, e se refizesse, né, para se tornar novamente rival. Só que aí, pessoal, querem saber uma coisa? A Alemanha ficou muito mais forte, muito mais poderosa. A Alemanha da Segunda Guerra Mundial, militarmente, é muito mais poderosa do que a Alemanha da Primeira Guerra Mundial. Isso sem sombra de dúvida. Tanto que o apelido do exército alemão na Segunda Guerra Mundial é chamado de máquina de guerra. Né? Vocês devem se lembrar que eu já falei várias vezes, tanto na disciplina passada como nessa disciplina, que a Alemanha teve a façanha de lutar em 3 frontes simultaneamente, que até então só o Império Romano tinha tido esse desempenho de lutar em 3 frontes simultaneamente numa guerra, né? Então, e receber esse apelido, né? Máquina de guerra. João? Acho que... João? Eu acho que eu apertei errado alguma coisa aí. Não, foi massa, ficou massa esse áudio aí no fundo. Gostei. Brincadeira, João. Pessoal, mais algum aspecto para ressaltar? Eu queria, para fechar e começar a apresentação do meu Prezi. Tá legal a aula, pessoal? Tá bacana? Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos lá, pessoal. Tem aqui uma pergunta do Vinícius. Vamos lá, Vinícius, por favor. Não, uma coisa que o José falou que é bem interessante se pensar, esse viés que ele trouxe, assim, esse sentimento francês de uma Alemanha, de querer uma Alemanha não unificada, né, e o Tratado de Versalhes, de certa forma, reviver isso, né. Pode ver que, por exemplo, quando a República de Weimar ela vai ser constituída, existia muita preocupação, até tu vê nas obras do Max Weber, né, a preocupação no sentido de que se construir uma Alemanha dentro de um pacto federativo, pode ser que poderia surgir movimentos de separatistas dentro dessa Alemanha, né, como a Prússia, né. Então, essa unificação alemã, a gente pode pensar que ela foi até consolidada durante a ascensão do nazismo, né? Porque ela não estava bem consolidado esse sentimento, sabe? Essa coisa de unificado, né? Existiam essas distinções dentro da Alemanha em relação... Porque, para pensar a Alemanha é uma coisa um pouco contraditória, né? A gente tem um norte protestante, né, da Prússia, a gente tem um sul que tem uma parte da Áustria, que é católica. Então, é difícil conseguir fazer uma unificação desses sentimentos. Inclusive, e daí o Tratado de Versalhes, que vem com essa questão de punir a Alemanha e esse desejo talvez implícito da França de desintegrar, né, a Alemanha, rachar ela, transformar novamente no Império Sacro-Romano Germânico, né, pelo menos os moldes, né. Tu vê que é uma preocupação própria do Max Weber, né, de quando ele vai assessorar, né, a Assembleia Constituinte, né, e tal. Uhum. E desse medo de se fragmentar toda a Alemanha, né. Então, de certa forma, tu vê que a ascensão do nazismo é uma forma também de unificar ainda mais a Alemanha no sentido de sentimento, né. E, claro, um sentimento nem um pouco nobre, né, colocando aqui meu viés normativo da minha pergunta, né. Bacana. Muito bom, Vinícius, é isso mesmo. E é evidente, né? O Hitler vai trabalhar, através dos seus discursos grandiloquentes, eloquentes, a ideia de nacionalismo. Pertencemos à Alemanha, falamos alemão, onde a população alemã está ligada à Alemanha, né? E é basicamente isso que ele vai reiterar diversas vezes nos seus vários discursos, né? Pessoal, vamos para, então, encerrar essa parte
concatenando com o vídeo, que eu achei muito bom e praticamente grande parte da turma gostou. Vamos lá, alguns comentários. Então, os termos do Tratado de Versalhes foram duríssimos. Então, um aspecto que é importante chamar atenção, foi uma imposição dos britânicos e dos franceses, os americanos tiveram certas ressalvas em relação ao Tratado de Versalhes. Então, na Alemanha, a população alemã recebeu o Tratado de Versalhes como, de fato, aspectos, de fato, humilhantes, né? Aí eu abro aspas aqui o historiador Richard Evans, né, que é um dos grandes historiadores, um dos grandes especialistas da Alemanha do período, né? Tanto do período da República de Weimar, quanto também do período do nazismo. Tem aquela trilogia fantástica, né? Abre aspas aqui, pessoal. O senso de ultraje e incredulidade que varreu as classes média e alta alemãs como uma onda de choque foi quase geral e teve impacto maciço também sobre muitos operários apoiadores do social-democratas moderados. A maioria dos alemães sentiu, de repente, que o país havia sido brutalmente expulso da categoria de grandes potências e coberto com o que consideravam uma vergonha indevida. Olha lá, pessoal, que trecho fantástico agora. O Tratado de Versalhes foi condenado como uma paz ditada, imposta de forma unilateral, sem possibilidade de negociação. Então, olha lá, a experiência da derrota e as consequências dela para a economia alemã contribuíram para que o país começasse a ser politicamente dominado por grupos com ideologias políticas radicais. Que a gente não pode esquecer que também movimentos ligados à esquerda também estiveram presentes dentro da Alemanha. Então você tinha a extrema esquerda, a extrema direita, no momento de crise. Né? E é interessante que sempre em momentos de crise de praticamente todos os países surgem figuras oportunistas e normalmente também surgem movimentos, grupos de extrema, tanto de extrema esquerda quanto também de extrema direita. E que foi o que de fato aconteceu na história alemã nesse período. Tudo bem, pessoal? Vamos para a apresentação do Prezi e vamos reiterar, reforçar diversos pontos a respeito desse período tão importante, que é o período entre guerras e o Tratado de Versalhes. Vamos lá? Já vai abrir. Prezi. Maravilha. Já aqui, então, você já conhece essa figura simpática, é o presidente Woodrow Wilson. Já apresentei o presidente Woodrow Wilson na disciplina de triar, mas como tem também alunos que não fazem a disciplina de triar, vamos reforçar quem é Woodrow Wilson, quem foi o Woodrow Wilson. Woodrow Wilson, que foi presidente dos Estados Unidos, ele nasceu em 28 de dezembro de 1856, em Staunton, Virgínia, filho de um ministro presbiteriano. Né? Dizem que sua vida foi caracterizada por um estrito código de conduta pessoal. Né? Ele estudou Direito e Política, e teve uma curta carreira como advogado. Né? Depois ele se voltou para o meio acadêmico, vai ensinar nas universidades de Weimar e Princeton, e ele vai se tornar reitor dessa última instituição, né, a famosa Universidade de Princeton, né, e ele vai escrever um livro em 1902 sobre a história dos Estados Unidos. Ele vai se juntar ao Partido Democrata, vai ser governador de Nova Jersey em 1911 e depois eleito presidente dos Estados Unidos, atuando por 2 mandatos, de 1913 a 1921. Né? Sob o comando de Wilson, houve emendas à Constituição dos Estados Unidos, que houve introdução, avanço nos direitos civis. Né? Esse programa dele era chamado Nova Liberdade, né? Era o objetivo de promover a igualdade de oportunidade para os homens e fortalecer as associações trabalhistas. Né? Claro que ele ficou conhecido pelos 14 pontos que ele apresentou em Versalhes, né? nesse famoso tratado, e, evidentemente, um dos pontos relativos à criação da Liga das Nações. Né? E, evidentemente, em 1918, seu plano de paz de 14 pontos tornou-se a base para a Conferência de Paz em Paris. Né? Evidentemente, seu projeto não foi bem sucedido, né? Não foi bem sucedido, fracassou. Os Estados Unidos, dentro do Senado norte-americano, não ratificou tanto o Tratado de Versalhes quanto a entrada dos Estados Unidos na Liga das Nações. Né? Mas tanto o presidente Wilson ficou marcado, né, por essa ideia de liberalismo wilsoniano. Tudo bem, pessoal? Então, feita essa breve apresentação a respeito do presidente Wilson, vamos ao texto do Henry Kissinger a respeito de Wilson e o Tratado de Versalhes.
Bom, então, 11 de novembro de 1918, o primeiro-ministro inglês David Lloyd George anunciou com estas palavras que foi assinado um armistício entre a Alemanha e os aliados. E aí diz, abre aspas, frase do George: espero poder afirmarmos que com isto, nesta manhã de bons fatos, todas as guerras chegaram ao fim. Era o que imaginava o primeiro-ministro britânico, né, o premier britânico. Mas, como vocês sabem, na verdade, a Europa estava apenas a 2 décadas de uma guerra ainda pior, muito pior, que foi a Primeira Guerra Mundial, né? Bom, o texto do Kissinger, ele diz que, então, o resultado da Primeira Guerra Mundial foi a desordem social, o conflito ideológico e outra guerra mundial. Então, ele diz que as consequências da Primeira Guerra Mundial tiveram esses 3 aspectos: desordem social, conflito ideológico e outra guerra mundial. Interessante esse ponto tratado pelo Kissinger no seu texto. Então, em meio aos escombros e à desilusão de 3 anos de laticínio, os Estados Unidos adentraram o palco internacional com uma autoconfiança, um poder e um idealismo inimagináveis para os exaustos aliados europeus. Então, pessoal, os Estados Unidos começam a tentar ditar novas regras, novos princípios de relações internacionais para os europeus, que até então eram as grandes potências do período, né? Alguns pontos que são ditos pelo Kissinger no seu texto. A entrada dos Estados Unidos na guerra tornou a vitória total tecnicamente possível. Vocês devem se lembrar que no texto do Paul Kennedy ele também diz a respeito disso, que praticamente a entrada dos Estados Unidos desequilibrou a balança a favor dos aliados. Então, porém, em nome de objetivos de pouca relação com a ordem mundial que a Europa conhecera por 3 séculos e pela qual supostamente fora a guerra. Qual o princípio, pessoal? O princípio de equilíbrio de poder. Então, os Estados Unidos propunham, né, algo diferente do princípio de equilíbrio de poder. Então, a gente poderia pensar que o presidente Wilson foi, de fato, um revolucionário, né? Ele queria erradicar a diplomacia secreta e a celebração de alianças entre blocos de países, substituir a paz de equilíbrio de potências pela paz fundada no debate público e democrático das questões internacionais. Ele propõe fazer valer o direito dos povos de se autodeterminarem e de dispor livremente de si próprios. Olha o que propunha também o presidente Wilson: eliminar a guerra por um mecanismo de sanções econômicas e políticas ao agressor, a ser gerido por uma Liga das Nações. E, evidentemente, instituir o princípio de segurança coletiva. Se um país agride um determinado país que faz parte do sistema, ele é um agressor do sistema. Então, todos os demais países devem puni-lo, né? Mais ou menos essas ideias que nós podemos pensar a partir das concepções da nova ordem internacional proposta pelo presidente Wilson. Pessoal, vocês querem que eu escreva no chat esses pontos? Sim? Vamos lá então, pessoal. Vou colocar aqui esses pontos, então, essas concepções do presidente Wilson, presidente norte-americano. Vamos lá então, pessoal. Erradicar a diplomacia secreta e a celebração de alianças entre blocos de países. Substituir a paz de equilíbrio de potências pela paz fundada no debate público e democrático das questões internacionais. Veja, pessoal, o que eu estou querendo dizer nesse ponto, que é a argumentação do presidente Wilson. Política externa deve ser assunto da opinião pública. A opinião pública tem que influenciar assuntos ligados à política externa. Então, se o país vai entrar numa guerra, deve ser promovida uma discussão em termos de opinião pública, né? Então, a necessidade desse Estado ser um Estado democrático, né, é um princípio importante, um ponto importante, né? Então, outro aspecto, fazer valer o direito dos povos de se autodeterminarem. Olha lá o princípio, então, de autodeterminação. Dispor livremente de si próprios.
Então, dois princípios muito importantes, né? O princípio de autodeterminação, que está presente no nosso artigo 4º da nossa Constituição. Né? Outro ponto, esse eu acho que é um dos mais importantes, eliminar a guerra por um mecanismo de sanções econômicas e políticas ao agressor a ser gerido por uma Liga das Nações. Então, existia uma instituição supranacional, acima dos Estados, era mais ou menos a ideia do presidente Wilson, e, de fato, punir o Estado agressor através de mecanismos de sanções econômicas, sanções políticas. Instituir o princípio de segurança coletiva. Né? Esse foi outro ponto, uma concepção extremamente revolucionária que vai chocar os franceses. Né? Tanto que o Clemenceau, que era um líder francês, vai dizer, já disse isso várias vezes para vocês, mas vou repetir e reiterar, Deus criou os 10 mandamentos, os americanos agora querem criar 14. Né? Então eram essas as concepções, uma das concepções propostas, então, pelo presidente Wilson. Ok, pessoal? Tranquilo? Vamos prosseguir, então. Então, os americanos desprezavam o equilíbrio de poder e consideravam imoral a realpolitik. Então, vejam, princípios ligados a uma tradição europeia de política externa, os americanos desprezavam esses princípios, desprezavam esses pressupostos de política externa dos países europeus. Então, os fundamentos americanos para a ordem internacional eram a democracia, a segurança coletiva e a autodeterminação. A gente pode, então, sintetizar os pontos revolucionários do presidente Wilson nesses três aspectos: democracia, segurança coletiva e autodeterminação, nenhum dos quais havia necessitado qualquer acordo europeu. Então, era uma novidade, de fato, para os países europeus pós-Primeira Guerra Mundial. Então, a ideia de Wilson da ordem mundial derivava da fé americana na natureza essencialmente pacífica do homem e na harmonia básica do mundo. Então, aqui também é importante a gente dialogar com a disciplina de teoria das relações internacionais A, quando nós falamos a respeito do liberalismo wilsoniano. Né? Então, aqui é uma proposta de um liberalismo wilsoniano de prática de política internacional. Né? Outro aspecto, na opinião dos Estados Unidos, não era a autodeterminação que causava as guerras, mas a inexistência dela. Não era a ausência de um equilíbrio de poder que produzia estabilidade, mas a tentativa de obtê-lo. Então, o presidente Wilson ele responsabiliza a Primeira Guerra Mundial ligada, então, ao princípio de equilíbrio de poder. E que as guerras que aconteceram na Europa durante praticamente 3 séculos sempre foram movidas pelo princípio de equilíbrio de poder. Estados buscando ficarem superiores aos demais e os demais estados procurando equilibrar esse poder, essa pretensa tentativa de hegemonia de um determinado estado. Esse que, de fato, é como é que a gente pode sintetizar a ideia de equilíbrio de poder. Tudo bem? Imagine o choque para os franceses quando os americanos começam a dizer que a forma deles fazerem política é uma forma de política voltada para o conflito, para a guerra, para a tensão, para a rivalidade, para o antagonismo. Né? Então, vai ser um choque, né? Para os europeus, para os franceses, para os britânicos. Né? Vão considerar essa forma de prática, ou esse discurso, essa narrativa norte-americana muito utópica, né? Um pouco cínica, um pouco hipócrita também, cá para nós, né? Então, o mundo que o Wilson propunha teria base não no princípio e não no poder, na lei, não no interesse, do vencedor e do vencido. Em outras palavras, uma inversão total da experiência histórica e dos métodos das grandes potências europeias. Né? Isso está na página 241, que o
o Kissinger ressalta em relação a essas propostas wilsonianas. Então, o Wilson identificou com precisão alguns dos principais desafios do século XX, em especial como colocar o poder a serviço da paz. Mas suas soluções muitas vezes aumentavam os problemas que via. Ele atribuía a competição entre os estados, a ausência de autodeterminação e a motivos econômicos, né? Então, aqui são aspectos que são ressaltados no texto do Kissinger a respeito da conduta do papel do presidente Wilson. Só um minuto. Opa, o que eu fiz? Vamos lá, só rapidinho, pessoal. Eu tinha falado a respeito disso, né? Bom, o que é interessante é esse aspecto aqui, pessoal. No que dizia respeito à França, agora ela estava numa posição verdadeiramente trágica, diz o Kissinger, né? Olha lá que coisa curiosa, pessoal, presta atenção. Então, durante 2 séculos, a França lutou pela supremacia na Europa, né? A gente pôde ver isso nessa disciplina, na disciplina anterior, principalmente durante o período das guerras napoleônicas e principalmente na Guerra dos 30 anos, né? Mas, porém, diante das consequências da guerra, não se achava nem capaz de proteger suas próprias fronteiras contra um inimigo derrotado. Então, os franceses sentiam que conter a Alemanha estava além da capacidade de sua sociedade destroçada. Então, a guerra exaurira a França e a paz continha premonições de mais catástrofes. Então, a França que lutara por sua existência, lutava agora por sua identidade, diz o Kissinger. Então, ela não ousava ficar sozinha e seu aliado mais poderoso, no caso os Estados Unidos, propunha uma paz sob princípios que transformava a segurança num processo judicial. Então, veja que a França ficou, na visão do Kissinger, na visão de grande parte também dos historiadores que veem essa perspectiva francesa, como uma perspectiva trágica, né? O seu principal aliado estava levando a situação para um processo judicial, né? Então, aí o Kissinger traz no seu texto a França reconhecendo alguns pontos em relação à Alemanha. Primeiro ponto, ela tinha uma fraqueza diante da Alemanha. Ela sabia que a Alemanha, novamente se reconstruindo, ela ficaria novamente mais forte que a própria França. Então, a França precisaria ter novamente o quê? Um aliado. Não contaria com os Estados Unidos, que os Estados Unidos, a partir da década de 20, já começaria a adotar uma postura totalmente isolacionista. Não contaria também com o apoio dos britânicos. Os britânicos, depois, ao final da década de 20 e início dos anos 30, começaria também a adotar uma postura extremamente de apaziguamento em relação à Alemanha, né? E, é claro, qual sobrava como um possível aliado para a França nesse contexto histórico? A União Soviética. Mas a União Soviética de Lenin e Stalin não iria se tornar aliado de um país capitalista, de uma democracia liberal, do qual tinha profundas suspeitas. Então, veja, praticamente a França fica isolada, começa novamente um processo de isolamento político nesse momento, nesse contexto histórico dos anos 20 e dos anos 30, de não contar com possíveis aliados. O que a França vai começar a desenvolver, então? A se aproximar dos países fracos, dos países da Europa Central, Polônia, entre outros, né? É praticamente isso que a França vai buscar consolidar na sua política externa, né? A promover alianças com países em volta da Alemanha. Mas veja aqui alguns pontos que são trazidos pelo Kissinger no seu texto. Em 1880, os franceses eram 15,7% da população da Europa. Em 1900, esse número caíra para 9,7%. Em 1920, a França tinha 41 milhões de habitantes e a Alemanha 65 milhões de habitantes, fazendo com que o estadista francês Briand respondesse às críticas contra a sua política conciliatória em relação à Alemanha, com o argumento de que era a política externa da taxa de natalidade da França, né? Então veja que a postura agressiva pós Primeira Guerra Mundial no Tratado de Versalhes, à medida que vai decorrer na década de 20, a França vai começando a adotar uma postura mais conciliatória, mais apaziguadora em relação à Alemanha. Embora nos primeiros anos, 1920, 1921, 1922, 1923, era uma política bastante assim extremista, radical, de punição em relação
a Alemanha. Isso vai modificando, então, ao longo do década de 20 e principalmente da década de 30. Né? Na década de 30, praticamente a França modifica bastante a sua política externa em relação à Alemanha, a ter uma postura mais conciliatória, menos conflitiva, né? Menos punitiva, menos retaliadora em relação à Alemanha. Bom, é interessante que o Kissinger faz aqui dois paralelos que eu gosto de fazer também, esses dois paralelos que a gente já falou sobre paz conciliada, paz punitiva, a paz conciliada do Congresso de Viena, a paz punitiva do Tratado de Versalhes. Então aqui ele faz a seguinte fala: a força residual do inimigo derrotado foi a diferença fundamental entre as ordens internacionais pós-Viena e pós-Versalhes. E a razão para esse estado de coisas era a desunião dos vencedores após Versalhes. Veja que coisa, então, um aspecto importante, pessoal. O que o Kissinger está ressaltando? Que a ordem internacional pós-Viena, os estados ficaram unidos, né, no Congresso de Viena, né, no Concerto Europeu, né, através da era de conferência, daqueles pontos que eu já ressaltei na nossa primeira aula dessa disciplina, vocês devem se lembrar. No pós-Versalhes, praticamente não houve união entre os vencedores, entre franceses, britânicos e americanos. Praticamente os americanos adotam uma postura isolacionista, os britânicos não querem ficar próximo dos franceses, e os franceses vão praticamente ficar isolados nesse mundo pós-Versalhes. Vejo que, então, a desunião foi uma característica marcante do mundo pós-Versalhes. Então, Vinícius, Gideon, meninas, pessoal internacionalista, esse é um ponto para vocês também fazerem um comparativo entre as duas situações do pós-Viena e do pós-Versalhes. Houve união no pós-Viena, houve desunião no pós-Versalhes. Houve uma paz conciliada no pós-Viena, houve uma paz ditada, uma paz punitiva no pós-Versalhes. Veja que, então, a forma como lidou com o perdedor e a forma como os vencedores também lidaram com a situação pós-guerra foi totalmente diferente. Foi totalmente diferente. E a gente também pode fazer esse exercício reflexivo em relação também a pós-Alta, pós-Potsdam, né, de como que também vai ser a ordem internacional do mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Né, uma ordem internacional que vai ser traçada por duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética. Né? Então, é interessante que os Estados Unidos e Rússia, como diz aqui o Kissinger, retiraram-se completamente, a Inglaterra mostrava esse assaz ambivalente com respeito à França, e só no período pós-Versalhes a França chegou à dura conclusão de que sua derrota pela Alemanha em 1871 não fora uma aberração. Pessoal, um dado que eu acho importante chamar a atenção de vocês: os franceses reconheciam que eles eram mais fracos em relação aos alemães e que numa futura guerra, numa futura iminente guerra com os alemães, eles precisariam novamente contar com o quê? Com aliados, com os britânicos, os americanos e talvez uma possível aliança até mesmo com os soviéticos. Os franceses já reconheciam isso em relação à Alemanha, ao risco da Alemanha. Então, pessoal, o que foi a característica da política externa alemã da política externa francesa no primeiro momento? Fragmentar, deixar a Alemanha praticamente débil do ponto de vista militar, do ponto de vista econômico. Só que o que foi acontecendo? A Alemanha foi se reconstruindo, né, ao longo da década de 20 e principalmente nos anos 30. E aí a França modificou a sua postura. Começou a ser uma postura mais conciliatória, menos conflitiva, que foi praticamente a característica, como disse para vocês, da primeira metade da década de 20 no século 20. Tudo bem, pessoal? Ficou claro? E gostei, acho que vou fazer essa questão para a prova, já antecipo, então, essa questão de comparar os dois momentos, do mundo pós-Viena no mundo pós-Versalhes. Eu acho que também é uma questão bastante interessante para vocês, como internacionalistas, que cursaram essa cadeira, estão cursando essa cadeira, poderem fazer esse tipo de análise geopolítica, geoestratégia, que eu acho que é importante. Né? Porque, pessoal, não se esqueçam, essa disciplina de História das Relações Internacionais B, ela tem essa perspectiva de ser uma análise geoestratégia, geopolítica das relações internacionais. É isso que eu acho que é um aspecto importante para chamar a atenção de vocês. Posso prosseguir, pessoal? Está tranquilo? A aula? Bom,
Aí, pessoal, os dilemas, que é um aspecto que eu gosto de trazer, de fazer análise nas relações internacionais, os dilemas dados aos estadistas, né, ou à política externa dos seus respectivos países, né. Então, a única maneira como a França poderia manter sozinha o equilíbrio com a Alemanha seria dividir, pessoal, a Alemanha nos estados que a compunham, talvez restabelecer a Confederação Germânica no século XIX. Então, eles tinham isso muito claro, muito nítido, muito cristalino, que era praticamente isso era um objetivo decisivo da política externa francesa: fragmentar, enfraquecer, deixar a Alemanha débil, fragmentada, com as características da Prússia, dos Estados germânicos no século XIX. Né? Então, a França quis estimular o separatismo na Renânia e a ocupar as minas de carvão do Saar, mas o que isso já destaca? Que foram dois obstáculos que impediam a divisão da Alemanha. Primeiro, que o Bismarck se dedicou a uma construção sólida. Então, os franceses não conseguiram romper essa unidade nacional, esse nacionalismo alemão que ele construiu tão habilmente, né, no processo de unificação da Alemanha, né, principalmente nas guerras de unificação alemã durante o século XIX, né, nos anos 60 e finalmente quando vence a França. Né? E os aliados da França, em especial os Estados Unidos, não teriam tolerado uma violação tão crassa do princípio de autodeterminação. Evidentemente que tanto os Estados Unidos quanto os britânicos não permitiriam que a França continuasse esse processo de procurar fragmentar o território alemão, de procurar manter o território alemão fragmentado. Eles não iriam tolerar algo dessa natureza. Então veja que a França ficou diante de um dilema. Ela queria fazer isso, mas não era possível, de fato, realizar esse projeto, esse objetivo. Né? Bom, então o Wilson, como já foi dito, foi a estrela da Conferência de Paz que se realizou em Paris entre janeiro e junho de 1919. Até o Kissinger chama a atenção que nunca na história dos Estados Unidos um presidente ficou tanto tempo fora dos Estados Unidos. Né? Isso também foi um ponto frágil na atuação do Wilson em relação aos norte-americanos. Né? Ele ficou muito tempo em Paris, ele ficou muito tempo tratando da construção dessa nova ordem internacional. Ele foi muito criticado pela imprensa norte-americana nesse processo. Né? Bom, como já tinha dito para vocês, a Alemanha o Tratado de Versalhes foi extremamente punitivo nesses três aspectos: seções territoriais, econômicas e militares. Esse prédio vocês têm disponível também no Moodle de vocês, né, lá para vocês consultarem. Então, como eu já tinha dito para vocês, a Alemanha teve que abrir mão de 13% do seu território antes da guerra. A Alta Silésia, tão importante economicamente, foi entregue a uma Polônia recém-criada. Então, veja, o sentimento também de revanchismo em relação à Polônia, né, que vai ter nos próprios discursos do próprio Hitler, é um aspecto também a ser chamado atenção, que recebeu também uma saída para o Mar Báltico e a área ao redor de Posen, criando-se o corredor polonês, que separou a Prússia Oriental do restante da Alemanha. Interessante, né, pessoal? Eu vou ressaltar isso na aula número 11, na aula número 12, mas a Alemanha de Hitler foi aliada da União Soviética de Stalin. Praticamente, eles fazem um acordo para separar a Polônia, né, para fragmentar a Polônia, dominar a Polônia. Eles eram aliados no início da Segunda Guerra Mundial. Né? O minúsculo território de Eupie-Malmedy foi dado à Bélgica. Alsácia-Lorena, como já foi dito, foi devolvida à França. A Alemanha perdeu todas as suas colônias. As restrições militares do tratado reduziram o exército alemão a 100 mil voluntários e sua marinha a 6 cruzadores e alguns navios menores. Bastante humilhante esses pontos, principalmente do aspecto militar. Vejo que Hitler vai conseguir conversar e dialogar muito bem com qual grupo dentro da sociedade alemã, principalmente os grupos militares. A Alemanha foi proibida de usar armas ofensivas como submarinos, aviões, tanques ou artilharia pesada, e seu Estado-Maior foi dissolvido. Né? Vejam mais pontos humilhantes, né, para a Alemanha. Continuando.
Para supervisionar o desarmamento alemão, foi criada uma comissão de controle militar dos aliados, com uma autoridade que se viu extremamente vaga e ineficaz. Pessoal, essa comissão praticamente nunca atuou de forma incisiva. Era para fiscalizar e nunca fiscalizou. Por isso que o rearmamento alemão vai acontecer já ao final da década de 20 e principalmente já na gestão do governo de Hitler ao longo dos anos 30. Então veja que a comissão que era responsável por controle militar dos alemães não fazia muito bem o seu papel. Foi totalmente vaga, totalmente ineficaz. Né? E aí, os aliados começaram a perceber que a Alemanha economicamente prostrada poderia produzir uma crise econômica mundial, que afetaria a eles mesmos. Até interessante para quem gosta do Keynes, o Keynes advertiu isso, né, a respeito disso, se a Alemanha ficasse fraca do ponto de vista econômico, também geraria grande risco na economia mundial. Então era fundamental reconstruir também a Alemanha do ponto de vista econômico. Né? Esse também era um outro ponto crucial das humilhações do Tratado de Versalhes, é o pagamento de pensões às vítimas da guerra e alguma compensação para as famílias, né? Que foi também outro aspecto do Tratado de Versalhes, com essa característica de ser uma paz ditada e não uma paz negociada, como já foi dito, né, pessoal? Pagamento imediato, João, pagamento imediato de 5 bilhões de dólares em dinheiro ou em produto, que foi também algo extremamente punitivo, extremamente humilhante à Alemanha. Então, o Tratado de Versalhes não preencheu nenhum desses requisitos suficientes. Seus termos eram, por demais, onerosos para a conciliação, né? Mas não severos o suficiente para a subjugação permanente. Eu achei esse trecho aqui, pessoal, fantástico do texto do Kissinger, né? Então, eles eram onerosos em impedir uma conciliação, mas não eram suficientes, severos, né, para a subjugação permanente da Alemanha. Né? Então, esse equilíbrio entre satisfazer e subjugar a Alemanha não foi totalmente feito de forma equilibrada. Né? Bom, pessoal, esse aspecto aqui eu acho muito importante também trazer para vocês, já concluindo quanto ao texto do Kissinger. Né? Então, a França tinha 3 escolhas estratégicas. Primeiro, formar uma coalizão anti-germânica. Só que, evidentemente, não tinha apoio dos britânicos, que não queriam ter esse apoio, essa aliança com os franceses, não poderiam contar com o apoio dos americanos, que os americanos estavam num processo de isolacionismo, então não havia uma coalizão antigermânica. Primeiro ponto. Tentar dividir a Alemanha. Já foi dito isso anteriormente. Os americanos não permitiriam uma fragmentação do território alemão. E, pessoal, qual era a terceira escolha estratégica para a França? Conciliar com a Alemanha, que foi praticamente a característica do apaziguamento francês durante a década de 30. Tá? Mas eram essas 3 escolhas estratégicas postas na mesa para a França. Formar uma coalizão anti-germânica, que não era possível fazer, tentar dividir a Alemanha, que foi, acho que, o que, de fato, a política externa francesa buscou desde o princípio, desde o final de Versalhes, né, do pós-Versalhes, e a terceira, que foi a tentativa francesa já na década de 30 de buscar uma conciliação com a Alemanha. Mas eram essas 3 escolhas estratégicas postas para a França nesse contexto histórico. Tá? Então, os autores do Acordo de Versalhes chegaram precisamente ao oposto de sua meta. Haviam tentado enfraquecer a Alemanha fisicamente, mas fortaleceram-na geopoliticamente. Bom, chegamos à conclusão que o Tratado de Versalhes, de fato, pessoal, foi um fracasso. Então, numa perspectiva de longo prazo, a Alemanha ficou em uma posição muito melhor para dominar a Europa depois de Versalhes do que estivera antes da guerra. Que eu também já tinha chamado a atenção de vocês. A Alemanha do pós-Primeira Guerra Mundial vai se tornar... a Alemanha do pós-Primeira Guerra Mundial fica muito mais forte do que a Alemanha da Primeira Guerra Mundial. Certo, pessoal? Isso tanto do ponto de vista militar, quanto também do ponto de vista geopolítico. Então, para finalizar, assim que ele se livrasse das algemas do desarmamento, o que era inevitável no tempo, a Alemanha fatalmente emergia mais forte do que nunca. Harold Nixon resumiu a questão: viemos a Paris, essa frase é fantástica,
Viemos a Paris certos de que a nova ordem estava prestes a chegar. Deixamos a cidade convencidos de que a nova ordem apenas estragara a antiga. Então veja que a constatação, mesmo dos policymakers, dos advisors, que participaram de todo o processo de negociação do Tratado de Versalhes, reconheceram que o Tratado de Versalhes havia falhado no seu objetivo ou de subjugação total da Alemanha ou de punir a Alemanha de forma que ela gradativamente ela se recuperasse, mas não voltasse a ficar tão forte como era, né? Na verdade, eles erraram no próprio cálculo de poder. A Alemanha vai voltar muito mais forte e muito mais fortalecida do que foi a Alemanha da Primeira Guerra Mundial. Tudo bem, pessoal? Não sei se foi muito rápido nessa apresentação do Prezi. Eu acho que ficou bem concatenado com o vídeo do professor. Luigi, por favor. Opa, professor. Não, eu ia perguntar, então, se no caso da Primeira Guerra, a Alemanha, enfim, não foi nem totalmente subjugada e nem, né, tipo... por exemplo, e foi totalmente humilhada, né? Ao mesmo tempo que não foi totalmente subjugada, a gente pode dizer que depois da Segunda Guerra ela foi totalmente subjugada por ter o território dividido entre as 4 potências dominantes? Sim, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Mas veja, Luigi, o cálculo de poder. Para derrotar a Alemanha da Segunda Guerra Mundial precisou de quem? Dos Estados Unidos e principalmente da União Soviética e principalmente dos britânicos, né? Até tem uma brincadeira, né, que você já deve ter visto esse meme, que os americanos estão em terceiro no pódio, né, da Segunda Guerra Mundial, estourando champanhe, e os soviéticos em primeiro e os britânicos em segundo, né? Mas até a própria Condoleezza Rice, que foi parte do governo do Bush Jr., né, ela disse, eu acredito na sua tese de doutoramento, que a União Soviética foi, do ponto de vista militar, a grande vitoriosa da Segunda Guerra Mundial. Ela derrotou, de fato, a Alemanha, né? Ela derrotou, de fato, a Alemanha, né? Embora, como o próprio professor disse, eu não sei se vocês prestaram atenção naquela parte, eu achei muito interessante, são os vencedores da guerra que normalmente contam a história, né? Que contam a história, são eles que dão a narrativa da história da guerra, né? Porque, é claro, é o olhar do vencedor, né? Nunca os vencidos contam de como foi a guerra, né? E foi assim também, tanto na Primeira quanto também na Segunda Guerra Mundial. Pessoal, tranquilo? Perfeito? Então, hoje tratamos a respeito do período entre guerras, falando sobre o Wilson e o Tratado de Versalhes. Eu acho que saem 2 questões importantes da aula de hoje, né? A primeira questão que eu acho importante é amarrar, fazer esse comparativo do pós-Viena com o pós-Versalhes. É uma questão de prova, já antecipo aí para vocês, a partir de hoje, dia 12 de julho. E uma segunda questão, que eu acho que ela é válida em termos de reflexão, é a respeito do Tratado de Versalhes. Se o Tratado de Versalhes, eu acho que vocês já estão também bastante convictos em relação a isso, se o Tratado de Versalhes pode ser visto como um fator, ou como desencadeador, o catalisador para tanto a ascensão do Hitler quanto também para a ocorrência da Segunda Guerra Mundial, né? Então eu queria também que vocês refletissem um pouco a respeito disso, né? Se o Tratado de Versalhes pode ser visto como uma causa para a ocorrência da Segunda Guerra Mundial, uma causa para a própria ascensão de Hitler da Alemanha, né? Então esse é um outro ponto que eu acho que é importante a gente ter do nosso encontro de hoje. Espero que a aula tenha sido satisfatória, o vídeo eu acho que foi muito elucidativo, né, de trazer esse período tão importante do período entre guerras, né? Eu acho que o vídeo foi bastante interessante nesse ponto, e eu amarrei aqui alguns pontos, tanto naquele texto inicial, do Tratado de Versalhes, de ter esse caráter extremamente punitivo, bastante agressivo, bastante retaliador em relação à Alemanha, e agora esses pontos que eu acabei de trazer para vocês em relação ao texto do Kissinger, né? Que está tanto relativo ao papel da França, a reconstrução da Alemanha, que vai ser uma reconstrução rápida, e ela sai mais fortalecida do que nunca, e principalmente o papel americano de apresentação dos seus 14 pontos na figura do presidente Wilson. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida, algum questionamento? Uma dúvida sobre essa questão do fortalecimento da Alemanha. A ideia de um fortalecimento, de um fortalecimento relativo, né? Ao mesmo tempo que a Alemanha se
reconstruir, as outras estavam se enfraquecendo. Uhum. E engraçado, né, João? Amarrando com a sua fala, o apaziguamento, que é o reconhecimento das injustiças de Versalhes, porque, novamente, eu reitero isso, o apaziguamento francês, o apaziguamento britânico, nada mais é do que reconhecer que erraram em Versalhes. Então, a política de desarmamento, a política de redução do investimento militar na década de 30 é reconhecimento das falhas de Versalhes. Né? E uma coisa curiosa, enquanto os alemães, já na gestão de Hitler, estão se rearmando, britânicos e franceses diminuem os investimentos em defesa. Né? Quer dizer, não vai ser no mesmo patamar, não vai ser a corrida armamentista no mesmo patamar de alemães, britânicos e franceses. Tanto que o Hitler disse, já em 1945, antes dele se suicidar, segundo as fontes historiográficas, né, que ele disse que deveria ter começado a guerra em 1938, que deveria ter começado a guerra a partir de Munique, do Acordo de Munique de 1938, que a Alemanha estava muito mais bem preparada e os países França e a Grã-Bretanha não estavam tão bem preparados para um começo de guerra se fosse em 1938, um ano antes, né, em setembro de 38 e não em setembro de 39. Né? Vocês sabem que depois do Acordo de Munique que os britânicos começam a fazer um alto investimento, né, do ponto de vista militar, que aí eles ficaram desconfiados. De fato, o Hitler não quer somente reparar as injustiças de Versalhes, ele quer muito mais do que isso. Né? É só em 38 que eles vão perceber quais eram de fato as intenções de Hitler, né, no palco, no plano internacional. Porque no primeiro momento eles reconheciam que era apenas reparar as injustiças de Versalhes. Depois, de fato, eles vão começar a enxergar melhor, né, quando o turbilhão da guerra já se aproxima, de fato. Até na aula número 11, eu vou trazer detalhes disso, dos investimentos militares, tanto de franceses, ingleses e alemães, para vocês terem uma noção, em 1938, como que estava a situação militar dos três países. Eu tenho até um paper que eu fiz a respeito disso, né, que trata a respeito do ano de 1938, a respeito da atuação dos britânicos, principalmente em 1938, daquela cena patética do Chamberlain voltar a Londres e com um papel nas mãos dizendo: eu trouxe paz para a Europa, né, eu trouxe paz para a Europa com o Acordo de Munique. Né? Mal sabia ele que em 1939 já teria a Segunda Guerra Mundial. Né? Acho que mais ridículo que essa frase e esse gesto patético do Neville Chamberlain de balançar o papel e dizer que trouxe paz à Europa foi do Gordon Brown. Né? Vocês devem se lembrar, recentemente o Gordon Brown disse que tinha trazido a solução para a crise de 2008. Não sei se vocês já viram esse vídeo. Ele fala na Câmara dos Comuns: eu trouxe a solução para a crise econômica. Né? E aí os membros do parlamento da Câmara dos Comuns começam a rir, né, do Gordon Brown, que era o primeiro-ministro britânico naquele momento. Né? Pessoal, alguma dúvida antes do final da gravação? Não? Fica alguns minutos, então, para conversar com vocês. Caso não, já desejo, então, uma boa semana para todos. Espero que tenham gostado da aula. Grande abraço para todos. Bons trabalhos ao longo da semana. Valeu, pessoal.